teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, se o próprio texto aqui, o próprio Jesus, expressando que Jesus, é o Criador de todas as coisas, ele expressa, esse sentimento da alma aqui, dando a entender que o homem interior, ele é separado por homem sentimental, que é esse homem que sente, que é esse intelecto, esses sentimentos do homem, e o homem espiritual, que é esse homem imaterial, esse homem, que logicamente que é um homem intangível, que é o homem espiritual. Então, o próprio Jesus, ele já dá a entender que nós somos separados por por essas três partes aqui, corpo, alma e espírito, porque o próprio Jesus na cruz, antes mesmo dele partir, dele se desprender desse homem físico, ele diz: entrego o meu espírito a Deus. Então você vê que Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus, dizendo que essa parte espiritual estaria sendo devolvida para o seu lugar de origem, que era o céu. Então que Jesus estaria voltando para o céu. Amém? Então vamos lá. Então no sentido teológico, aqui nós entendemos que a alma é a sede das emoções. Então, a alma, no nosso sentido aqui, teológico, no sentido que nós conseguimos compreender, até mesmo filosófico, a alma, ela é a sede das emoções, que é esse homem emocional que nós separamos aqui. Nós vamos entender aqui rapidamente, tá? Para você entender. Primeiramente, falando aqui sobre amor, que fica doente, morre. Então esse homem aqui é o homem carnal. Então esse homem carnal, ele está limitado ao tempo, que é esse homem que perece, Então esse corpo mortal. E o próprio apóstolo Paulo também, ele coloca esse homem carnal como homem ou corpo do pecado, porque esse pecado, ele já vem instalado no ser humano. Não que o homem nasce, a sua alma, o seu espírito nasce com o DNA do pecado, não, porque o próprio Zacarias capítulo 12, verso 1, que nós vamos ler ali, Zacarias capítulo 12, verso 1, vai falar que o homem, ele é criado, ele é introduzido ali, uma semente do pai e da mãe no ventre ali da mulher, ou da própria mãe, e ali Deus cria dentro do homem o espírito. Então, se Deus cria o espírito dentro do homem, e logicamente com o intelecto, que Deus já cria o ser humano, já uma alma e um espírito vivente, e um corpo também vivente, que é esse corpo que vai se desenvolver dentro da própria mãe, mas essa alma, esse espírito também, ele irá se desenvolvendo juntamente com o corpo, porque esse é o processo, esse é o mistério da criação, Deus, ele cria essa alma, esse espírito dentro do ser humano, e ele se desenvolve juntamente com o corpo, diferente do que aconteceu com Cristo. Cristo foi lhe dado um corpo, foi lhe criado um corpo ali dentro de Maria. Maria, ela recebeu uma semente do Espírito Santo, e aquela semente, ela se desenvolveu, e assim aquilo que já era, que era o Deus homem, o Deus homem que se fez homem, ele foi também ali contato que nós temos com o mundo físico. Então, sem esse homem, sem esse ser tangível, sem esse ser limitado ao tempo, nós não teríamos contato aqui com esse mundo físico. Nós não estaríamos aqui, nós seríamos espírito, assim como os anjos, assim como os demônios são. Eles são espíritos, Eles são espíritos que eles vivem, eles não têm o mesmo contato que nós temos com o mundo físico, porque eles não são físicos, eles são espirituais, mas eles estão aqui como espíritos, mas nós estamos aqui como carne e como espírito e alma, amém? Então, esse homem aqui, que nós entendemos, o homem carnal, o homem o corpo mortal, ou o homem do pecado, ou essa parte aqui que o homem, esse contato que ele tem com esse mundo, com o mundo físico, com esse mundo aqui, amém? E esse segundo desenho aqui, que nós fizemos aqui, você vê que tem uma bola e tem uma outra bolinha dentro, e aí você vai ver que
Aqui esse homem simboliza, esse primeiro círculo aqui, ele simboliza o homem como a alma, né, que é a sede das emoções, né, que é a sede das emoções. Então esse homem como alma, o homem intelectual, né, que é o sentido mais original, o homem intelectual, e esse círculo de dentro aqui, nós entendemos que é o homem interior, que é esse homem espiritual. Então, de fora para dentro, né, de fora para dentro nós entendemos que é corpo, alma e espírito, mas de dentro para fora é o homem interior, o homem que é o homem intelectual e o homem físico, tá bom? Então, esse homem, né, essa alma, esse homem dicotômico, né, que é o homem interior, e esse homem emocional, né, que é o dicotômico, o homem espírito, e o homem espírito, que é o homem interior. Mas nós entendemos, nós vamos passar por aqui, daqui a pouco, falando sobre essa dicotomia ou a tricotomia, né, que nós iremos entender aqui no próximo tópico aqui, falando sobre a tricotomia aqui, que são o homem dividido em três partes, que é uma filosofia que já vem desde lá de Aristóteles, né, de Platão. Essa filosofia ela já era conhecida ou já era desenvolvida pelo próprio Aristóteles ali, de que a alma ela é essa parte emocional, né, essa parte intelectual do ser humano. Então, ela caracteriza esse homem intelectual, esse homem pensante, esse homem que desenvolve, esse homem que cria. Então, esse é a origem da alma aqui, o homem teológico, a sede das emoções. Mas a origem agora da alma, a alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Só a palavra de Deus pode fazê-lo. Então vamos ler aqui novamente para nós entendermos melhor, que diz assim: a origem da alma. A alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Só a palavra de Deus pode fazê-lo. Hebreus capítulo 4, né, que é uma parte importante aqui para nós entendermos. Hebreus capítulo 4, verso 12, vamos ler aqui. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, 12. Ele vai dizer assim, se você quiser procurar sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim, né? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, né? Que é uma linguagem mais atual. Capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Então, entendendo aqui, então, primeira coisa, ele vai falar, né, aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12, ele vai falar que a palavra de Deus, que essa palavra que nós entendemos aqui, o verbo encarnado, porque a palavra de Deus nada mais é do que o próprio verbo encarnado, que é o próprio Jesus Cristo. Então essa palavra que nós temos em nossas mãos, ela é a própria verdade, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus encarnado, né, que se fez carne, ou o próprio Jesus que se foi redigido, escrito, né, o próprio Jesus que foi redigido, escrito, o próprio Jesus que se encarnou e o próprio Jesus que se tornou história contada e escrita. Então Jesus veio, se encarnou, tornou-se história, e nós temos agora essa palavra em nossas mãos, essa palavra aqui que nós
a todo momento lemos, compreendemos, estudamos, praticamos. Então essa palavra inspirada pelo próprio Espírito Santo, então essa é a palavra que aqui que Hebreus está falando, que ela é mais eficaz e mais penetrante. Então Paulo ele usa, né, no caso, vamos dizer aqui melhor, para que não haja confusão aqui, mas o escritor aos Hebreus, que é a carta anônima aos Hebreus, ela escreve e ela fala que nesse capítulo 4, ela usa essa metáfora aqui do gladiador, do lutador, daquele homem que luta com espada. Então ela usa essa metáfora para dizer que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada afiada dos dois lados, porque se a espada afiada, ela penetra, né? Ela penetra o seu oponente de um lado a outro, e só que ela tem o poder de atravessar o homem físico, tanto o homem como seus órgãos vitais, né? Então ela atravessa os seus órgãos vitais, e ela tem poder somente para isso. E a própria palavra diz também que nós não devemos temer o homem, que ele tem o poder de matar apenas o corpo, mas a alma e o espírito ele não pode fazer nada. Então essa alma que, como essa espada como metáfora, ela já é diferente. Ela tem o poder de atravessar o homem físico, né? O homem carnal, esses órgãos vitais do homem, só que ela vai mais além. Ela vai atravessar até, ou ela vai chegar, ela vai atravessar até a divisa da alma e do espírito. E que alma, divisa da alma e do espírito é essa? Sendo que a palavra de Deus, ela tem um direcionamento, ela tem uma direção aonde ela vai fazer efeito, aonde que essa palavra ela vai fazer efeito, ela tem um efeito maior. É no corpo físico, é no corpo espiritual? Não, ela tem um efeito maior, é na alma do homem, porque a alma ela é a sede das emoções. Então, o que o escritor aqui aos Hebreus ele está falando que essa espada aqui, que é a palavra de Deus, ela é mais eficaz ainda do que uma espada de dois gumes, porque ela não entra somente, ou ela não atravessa somente no corpo físico, no corpo material. Ela tem o poder de atravessar o corpo do homem, ela tem o poder de entrar no homem, entrar dentro do ser humano, ela tem o poder de ir lá no espírito do homem, no homem espiritual, mas ela tem o poder de mudar o pensamento, a filosofia, a ciência, o entendimento, né? Essa vontade do ser humano, ela tem o poder de mudar o desejo, a vontade, o pensamento. Então a única coisa que consegue mudar, ou a única que pode mudar o ser humano pensante, o ser humano psique, né? Essa psique do homem, é a palavra de Deus. A única que muda. A ciência não muda, a filosofia não muda, a sociologia não muda. Todos esses tipos de estudo de ciência, de medicina, né? Os próprios estudos em si, né? Essas pessoas que são formadas em psicologia, né? Que estuda o homem psicológico, né? Que estuda esses homens, os homens mais que têm os seus problemas, esses homens mais problemáticos, mais difíceis de entender, essas pessoas mais complicadas de se entender, mesmo esses homens estudando, passando tanto tempo, mas eles não têm o poder de entender, de compreender o homem interior, esse homem intelectual, e chegar aonde a palavra de Deus chega, porque a único que tem o poder de transformar o homem de dentro para fora é a palavra de Deus. Ainda que a medicina ela trata o homem de fora para dentro, né? Ela tem o poder de curar o homem, porque assim Deus deu, né, o poder de curar o homem por fora. O homem é físico, mas o poder para curar o homem espiritual é somente a palavra de Deus. E a única coisa, o único que consegue atingir ali essa divisa da alma e do espírito, né, que é essa parte intelectual do homem, é a palavra de Deus. A única que consegue chegar nesse lugar aonde é o mistério, né? É o mistério aqui da palavra de Deus, que é essa divisa da alma e do espírito, que eu acredito que essa divisa do corpo, né? Na verdade, a divisa do corpo e do espírito é a alma do homem, que é a sede das emoções. Então a palavra de Deus ela tem uma direção. A palavra de Deus ela tem uma direção, ela vai direto, ela entra diretamente, vai diretamente lá
na divisa do corpo físico, do homem espiritual, ela vai direto lá no homem emocional. Aí ela fala que ela tem o poder, né? Seguindo o próprio texto, ela tem o poder de chegar, de atingir, de fazer parte ali do homem, né? Porque o homem a alma do homem, ela faz parte, como a Bíblia ela vai nos dizer, né? Ela utiliza algumas palavras ali para dizer sobre o homem alma. Ela fala sobre as emoções e até mesmo sobre o sangue, né, que corre na veia do homem, porque é algo vital. Parou o homem vital, né? Parou aquilo que é vital, o homem acaba morrendo ali, mas continua ali esse homem espiritual. Mas vamos lá, vamos continuar aqui para nós já encerrarmos aqui. Então a teoria, nós vamos entender aqui as 3 teorias, né, que separa esse entendimento aqui da origem da alma, porque basicamente nós temos 3 teorias, né, que se entende, né, uma delas é a teoria espírita, né, que ela fala que o homem como alma vivente, né? O homem como alma vivente, ele, quando esse corpo físico morre, ele fica vagando, né? Ou ele fica por aí, não se sabe aonde, ele fica esperando uma nova oportunidade para que ele venha reencarnar em outro corpo, né? Porque assim é a teoria da pré-existência, né? Que o homem ele existe prévia, né, essa pré-existência dele, ele morre, mas a sua alma ela fica viva, fica aí esperando um novo corpo a se tornar no ventre da mãe, ali um corpo no ventre da mãe, e essa alma ela entra ali, ela é colocada dentro daquele corpo para que ela possa vir e assim como dizem eles, para cumprir ali o seu dever, né, a qual ele deixou ou a qual ele não cumpriu enquanto ele ainda era uma outra vida. Aí ele passa a ter uma nova vida para poder expurgar ali os seus pecados, né, tudo aquilo que ele cometeu nessa primeira sua vinda. Visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, verso 1, que nós falamos aqui, né? Que nós iríamos ver aqui, então, já estamos aqui. Zacarias capítulo 12, verso 1, que fala que Deus fundou os céus e a terra, e Deus cria, né, o espírito do homem dentro dele. Então, olha só, essa criação, que nem eu disse aqui, isso seria a primeira, né, no primeiro Gênesis ali, Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, onde Deus começa a criar todas as coisas. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, que é o processo da criação, que Deus cria tudo do nada, né, que Deus começa a criar as coisas do nada. Deus também criou o homem, e o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Esse homem, vamos dizer, anatômico, esse homem biológico, esse homem espírito, esse homem espiritual, né? Então ele foi criado, vamos dizer assim, do pó da terra. Esse homem foi criado do pó da terra, formado do pó da terra, na verdade, porque o corpo foi tirado do pó. Então, se o corpo foi tirado do pó, é algo que já existia, o pó. Então, Deus cria esse homem, esse corpo do pó da terra. Mas quando Deus cria esse corpo do pó da terra, Deus agora sopra, que é essa parte imaterial. Então, essa parte do sopro, essa parte criada por Deus, né, é colocada agora, é soprado dentro do homem. Então, esse homem, esse sopro divino, ele passa a ser agora uma alma e espírito. Então o homem torna agora um ser vivente. Então o que faz com que o homem se torne um ser vivente, um ser pensante, é essa parte imaterial. Se o homem fosse somente esse homem biológico, ele seria um corpo vazio, ele seria uma parte apenas vazia, um homem carnal vazio, sem pensamento, sem um espírito, né? Sem uma parte espiritual, sem uma parte divina. Então ele seria um corpo vazio, mas Deus cria esse corpo, né? E Deus cria também agora essa parte imaterial, que é o homem intelectual, que Deus precisou também criar essa parte intelectual, senão seria somente um homem carnal
com um homem espiritual dentro dele, mas ele não teria essa parte, seria um espírito, né? Seria um espírito sem intelecto, sem pensamento, um espírito guiado por outros ou por o próprio Deus, ele seria movimentado por o próprio Deus, seria uma marionete, mas Deus deu para ele as emoções. Essas emoções, ela se trata de um livre-arbítrio, né, que é colocado como uma livre escolha. Então, o que faz o homem ser um homem emocional, pensante, que escolhe, que deseja, que sente desejos, vontades, que pratica também as coisas boas, mas também acaba praticando as coisas ruins, é a alma que foi colocada no homem, essa parte intelectual que faz com que tanto o homem físico tenha vida, e o homem físico pense, como também o homem espiritual, ele também raciocine, ele pense. Então, quando é tirado, é separado esse homem aqui, esse homem aqui, ele volta para o pó. Mas esse daqui não. Esse daqui, ele é imortal, porque Deus assim o deu. Um homem imortal, né? Ele passa a ser um ser imortal. E esse homem aqui é o homem que receberá depois, novamente, ele ajuntará esse homem aqui, eles serão transformados assim como Cristo é, como nós já falamos ali. Amém? Então, vamos lá. Então, o terceiro conceito, né, que nós entendemos aqui é a teoria da participativa, que é a participação tanto do homem, do casal, como a participação do próprio Deus, que cria a alma e o espírito, né? Na verdade, é o espírito que tem a parte intelectual. Deus cria dentro do homem, assim quebra aquele entendimento de que Deus já existe, as almas já dentro dele, que é uma verdadeira, de uma blasfêmia, uma mentira, né? Que nós podemos entender aí. Mas Deus, ele cria a alma dentro do homem, porque aquele sopro divino faz com que o homem se torne alma vivente e espírito vivente também. Segundo aqui, conceituação de espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade. Mais especificamente, a fonte do discernimento das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Gálatas 6:1 e Mateus 5:7. Então, o homem espiritual nada mais é esse depósito, né? Esse depósito espiritual das emoções. Então, se o homem carnal, ele pensa porque ele tem o homem espiritual, assim também é o homem espiritual, ele pensa porque ele tem o emocional. Foi Deus o criou. Ele não é um ser vazio, ele não é um espírito vazio, ele é um espírito pensante, um espírito que tem emoções, que tem desejos, que tem vontades. Então, o espírito sem a alma, ele seria igual o corpo sem o espírito e a alma, seria algo vazio. Então, eu entendo dessa forma. A minha filosofia, ou o meu entendimento filosófico do corpo, alma e espírito é isso. O ser carnal, para ele se tornar um ser pensante, um ser que se move, que tem desejo, ele necessita do homem espiritual e do homem intelectual. E assim, da mesma forma, o homem espiritual, para que ele possa pensar, sentir, agir, ele necessita dessa alma que é a parte intelectual. Amém? Então vamos lá. Entendendo aqui o segundo, a mordomia da alma, o homem interior. A tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constituiu de 3 partes, conforme revela-nos a sua palavra. E todos vós espíritos e alma e corpo. O corpo, a parte material, refere-se ao homem exterior, já que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Já o conjunto imaterial formado pela alma e pelo espírito, que é o envolvido pelo corpo, a Bíblia denomina-o de homem interior, conforme a palavra do apóstolo Paulo. Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então, olha só,
o que Paulo, escrevendo em Romanos 7:22 e 2 Coríntios 4:16, ele fala que ele tem prazer na lei do Senhor. Por quê? Por que ele tem prazer na lei do Senhor? Porque ele é um homem, não somente um homem físico, mas ele é um homem espiritual. Então, para que ele possa ter prazer na lei do Senhor, ele precisa ter essa parte divina, né? Ele precisa ser esse homem vindo de Deus ali, homem divino. Então, só tem prazer na lei do Senhor aquele que verdadeiramente, né, é espiritual. Então, Paulo, ele sentia esse prazer na lei do Senhor, porque ele foi transformado pela palavra. A palavra de Deus transformou a vida de Paulo, então ele passa agora a ser um homem espiritual, sentir necessidade de prazer ali na lei do Senhor. A necessidade da alma, essa necessidade inclui emoções e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. Então, a parte da alma aqui é a relação, né, que faz parte aqui, né, das emoções aqui, ter a relação com Deus. Segundo, a santificação da alma é uma necessidade da alma, o viver santo, sem o qual ninguém verá a Deus. Assim como o corpo físico, né, ele tem a prática do pecado, ele pratica o pecado, né, assim o homem espiritual também faz parte, porque da mesma forma que o homem humano ele peca, o homem espiritual também peca. Porque a prática carnal, ela afeta, né? Ela entra de dentro ou de fora para dentro. Então, esse pecado, ele afeta o ser humano em si. Agora, o pecado da alma é aquele pecado de pensar, né? De desejar. Então, o pecado começa no intelecto. O homem começa a desejar. A prática do pecado do homem está no seu pensamento, porque lá no Gênesis, voltando lá no jardim, o que faz com que Adão e Eva pecaram, no caso Eva, foi o dar o ouvido, ouvir a voz da serpente. Então ela deixou que a serpente convencesse ela do pecado, porque se ela tivesse ouvido a serpente e não tivesse correspondido com aquilo que ela propôs para ela, talvez ela não tinha caído, talvez ela não tinha pecado. Seria, logicamente, né, o entendimento aqui. Mas, como ela deu ouvido, como ela deixou se levar por aquele algo que foi posto aos seus olhos ali, então ela deixou que o pecado entrasse em si primeiro, o seu desejo, né, fosse maior do que até mesmo a sua vontade. Aí ela vai lá e pega aquilo e come. Então, o desejo da alma se tornou maior do que a vontade de tocar, a vontade de pegar naquilo lá, que fez com que ela pecasse. Mas vamos lá. O terceiro aqui, a santificação dos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo, Filipenses 4, verso 8. Então, o que pode tornar o pensamento puro, logicamente, que é praticar a palavra de Deus, se dedicar àquilo que é divino, né? Deixar de lado aquilo que é carnal. Viver no Espírito é isso. É você fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus. Uma das partes que se torna aqui a mordomia da alma e do espírito é a oração, o jejum. Isso se torna uma parte aqui que faz com que a nossa alma ela tenha aqui mais e mais contato com Deus. Mas vamos lá. O terceiro aqui é a mordomia do espírito, andando em espírito. Na mordomia do espírito, o crente deve procurar andar em espírito, ou seja, na submissão ao Espírito Santo, diz o texto bíblico: digo, porém, andais em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 4:16. Andar em espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo. Segundo aqui, o frutificando no espírito. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Nosso Senhor chamou-nos a dar frutos e escolheu-nos para permanecer dando fruto. João 15, 9 e 16. Frutificar no reino de Deus é
testemunhar Cristo como sua vida por meio de boas obras de amor que mostra o caráter de Deus em você. Então, vamos dizer assim, tem um texto, né, maravilhoso aqui, que até é um subsídio, né, subsídio teológico, ele fala sobre a questão de Marta e Maria, né, as duas irmãs ali de Lázaro. É algo interessante, importante que nós entendermos. Maria, no caso aqui, vamos ler aqui só para nós termos aqui o entendimento aqui, a intimidade da sala de estar que Maria teve com Jesus nunca resultará da agitação da cozinha de Marta. Então você vê que se Maria ela teve uma questão de estar ali, de correr, de se preocupar, já Marta já teve um outro pensamento. Então, a agitação por si só causa distração. Vamos em Lucas 10:38. Uma mulher com a virtude da hospitalidade, Marta abriu sua casa para Jesus, mas isso não significa que ela automaticamente tenha aberto seu coração. Então, você vê que no caso que Marta, né, quando ela recebe Jesus ali na sua casa, ela estava mais preocupada com aquilo que ela estava fazendo, com a mordomia do corpo, né? Ela estava mais preocupada em alimentar Jesus, em receber Jesus ali, em Jesus está bem localizado, sentado, esperando se alimentar. Então ela estava mais preocupada com o serviço físico, com o serviço momentâneo ali. Então Marta, ela estava ociosa, ela estava ansiosa, na verdade, ela estava ansiosa em fazer, em agradar o mestre. Então Marta, ela estava mais preocupada com isso, em agradar o mestre. Já Maria não, já estava preocupada com outra coisa. Maria estava preocupada em estar perto do mestre. Preocupação em estar perto do mestre é você ter um contato maior, é você ter uma experiência maior com o mestre, é você ter ali um sentimento maior, é você conhecer melhor, você ter ali um contato maior com o mestre. Então, se Marta estava preocupada em fazer as coisas para o mestre, Maria não. Maria estava preocupada em conhecer mais, em ter mais experiência com o mestre, em ouvir o mestre. Então, muitas das vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Lógico que é necessário, claro, nós precisamos fazer sim, nós precisamos colocar em prática o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho prático, mas muitas das vezes nós nos pegamos mais naquilo que nós estamos fazendo para Deus do que até mesmo tendo conhecimento dele, até mesmo tendo experiências, conhecendo, sentindo. Então hoje eu vejo aí muitas pessoas preocupadas mais com o que eu preciso fazer, que eu preciso isso, que eu preciso aquilo, que eu preciso construir, que eu preciso erguer, que eu preciso ter patrimônio, igrejas, levantar prédios. Mas o conhecer Jesus, o ter experiências com Jesus é diferente. Ter experiência com Jesus é você ir lá fora, é você olhar no rosto daquele que necessita de Deus. Isso é ter experiência com Deus. Lógico que é orar, buscar a Deus, sim, isso também faz parte. Mas vamos dizer assim, o maior serviço, a maior mordomia que nos dá no espírito e na alma é você ter um contato com aqueles que necessitam de Deus. Porque se você tem Deus, se você tem Jesus no seu coração e você entra em contato com aqueles que precisam de Deus, você está passando aquilo que Deus te deu. Foi aquilo que Paulo fazia. A necessidade de Paulo era de apresentar Jesus para aqueles que não conheciam. Enquanto os judeus ainda, né, os discípulos de Jesus estavam preocupados em falar de Jesus ali naquele lugar, Paulo não, já queria levar o evangelho em outros lugares. Então, a preocupação aqui, né, Marta abriu ali a sua despensa, a sua cozinha, a sua casa, a sua sala para receber Jesus ali. Só que ela não abriu seu coração para que Jesus entrasse nela. Ela serviu Jesus, mas não não teve experiências em receber Jesus nela, ou ter Jesus
em seu coração. Então, muitas das vezes nós abrimos a nossa casa, abrimos igrejas, fazemos um monte de coisa para Deus, mas na verdade nós não paramos, nós não sentamos para ouvir, para entender, para compreender e para ter experiências com Cristo. Já Maria não. Maria já foi diferente. Maria, ela se preocupou em ouvir, em sentir, em participar ali, estar com Jesus. Então, Lucas nos diz que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Em sua mente, ela se preocupava em fazer o melhor. Tinha que fazer o máximo por Jesus. Podemos ser pegos pelas mesmas ciladas de desempenho, sentindo que devemos provar nosso amor a Deus através dos grandes feitos. Então, nos apressamos em deixar a intimidade da sala de estar para nos ocupar por Ele na cozinha, realizando grandes ministérios e projetos maravilhosos no esforço de divulgar as boas novas. Fazemos todos o nosso trabalho em seu nome. Nós os chamamos Senhor, Senhor, mas no fim, será que Ele nos conhecerá? Nós o conheceremos. O reino de Deus, nós o conheceremos. O reino de Deus, como você vê, é um paradoxo. Enquanto o mundo aplaude as grandes façanhas, Deus deseja comunhão. O mundo clama, faça mais, seja tudo o que puder, mas nosso Pai sussurra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, olha só que coisa maravilhosa. Então, não é no muito, né? Não é no muito que se faz que nós alcançamos aí vamos dizer, a aprovação divina. Não é no muito que se faz que nós alcançamos a aprovação divina. Lógico, nós precisamos fazer sim, mas em conseguir ali alcançar o coração de Deus, em conseguir nos aproximar de Deus. Eu acredito que esse é a melhor forma de nós praticarmos a mordomia da alma e do espírito. Amém? Então, que isso possa ficar em nossos corações, que nós possamos praticar mais, que nós possamos praticar mais em estar aos pés de Cristo. Claro que as coisas nós precisamos fazer, mas que nós possamos estar mais aos pés de Cristo, para que nós possamos ter mais experiência com Ele e o nosso espírito ser ali, ter muito mais de Deus para poder apresentar para as pessoas necessitadas. Porque nada mais é do que isso, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Então, quero agradecer você e pedir que você continue conosco, deixe seu comentário e não se esqueça de deixar a sua participação e o seu like aí, que é muito importante para nós. Amém? Deus abençoe.